Ontem nós falamos um pouquinho sobre o princípio da boa-fé processual, que é um novo princípio do CPC. Falando ainda de novos princípios que informam o processo, hoje eu quero falar um pouco do princípio da cooperação processual. Ele está lá no artigo 6º do novo Código de Processo Civil e diz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Não é? E desse princípio da cooperação é possível extrair uma série de subprincípios e de mandamentos de comportamento processual. E talvez um deles que eu quero destacar hoje é que é muito importante que nós, advogados, não façamos em hipótese nenhuma, alegações contrárias a texto expresso de lei. Até porque a arguição, a alegação contra texto expresso de lei pode lhe acarretar uma pena de litigância de má-fé. Veja só o caso concreto que eu quero dar um exemplo para vocês. Outro dia, havia uma ação que era movida contra uma empresa e o seu sócio. A empresa e o sócio contrataram o mesmo advogado. Uma procuração para a empresa, outra procuração para o sócio. No momento em que o advogado foi fazer a contestação, na qualificação ele qualificou apenas e tão somente a empresa e deixou de qualificar o sócio. Havia efetivamente um erro formal por parte do advogado. O que é que o advogado da parte contrária fez em réplica? Ele falou: o sócio é revel, o sócio não contestou, o sócio não está no preâmbulo da ação, na qualificação da ação. Juiz, decrete a revelia do sócio. E ele fez assim um argumento de páginas e páginas e páginas, dizendo que o sócio era revel. Entretanto, quando eu vou lá no artigo 345, inciso 1º do Código de Processo Civil, que trata da revelia, ele diz simplesmente o seguinte: quando houver pluralidade de réus e apenas um deles contestar a ação, ou qualquer deles contestar a ação, não se aplica os efeitos da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Ou seja, de que adiantou todo aquele escarcéu feito pelo advogado da parte contrária, se naquela hipótese concreta não havia efeito da revelia? Ou seja, era uma argumentação contrária ao texto de lei, que só prejudica o bom andamento do processo e essa ideia constitucional, inclusive, de razoabilidade na duração do processo. Ou seja, não dá para querer ganhar um processo a qualquer custo. Os meus argumentos, eles precisam ser argumentos calcados na lei. E jamais, sob pena inclusive de eu como advogado cair no ridículo, defender algo que seja expressamente contrário ao texto de lei. Essa é a dica de hoje.